A primeira parte da aula 3 da disciplina Bases Conceituais de Energia vai tratar sobre fontes renováveis e não renováveis de energia. E os temas que vamos estudar são os que estão no sumário. Primeiro, formas de energia, a seguir, recursos naturais, recursos energéticos, fontes de energias renováveis e não renováveis, e depois vamos finalizar com uma matriz energética e comentando o balanço energético nacional. Bom, para começar a aula vamos relembrar as formas de energia. Já várias vezes mencionei que existem diversas formas de energia na natureza e as quais se transformam de uma em outra, né? E tudo de acordo com os princípios mencionados em aulas anteriores da termodinámica. E podemos ter, por exemplo, energia térmica que se manifesta na forma de calor, energia nuclear que se manifesta na forma de radioatividade, energia mecânica na forma de movimento, energia química na forma de, por exemplo, transformações em seres vivos. Exemplo clássico, o que acontece nas folhas através da fotossíntese. Existe também a energia elétrica, que é uma corrente de elétrons. E depois vamos realizar inúmeros trabalhos, né, com essa energia elétrica, como por exemplo o funcionamento de um motor ou de uma lâmpada. Também existe a energia radiante, que se manifesta de diversas formas e uma delas é a luz. Então, existem na natureza muitas formas de energia e podemos ver que a Terra se encontra em equilíbrio térmico, emitindo ao espaço, na forma de calor, a energia procedente da radiação solar, que não é aproveitada pelas plantas ou pelo ser humano com suas tecnologias. Então, a Terra, como um sistema, ela constitui um sistema gigantesco, né, energético, e permanece em equilíbrio térmico e absorvendo a energia solar e emitindo uma parcela dela ao espaço. Então, a temperatura na qual se consegue este equilíbrio pode se alterar segundo os ritmos de consumo energético fóssil e nuclear. Ou seja, significa que esse equilíbrio térmico do planeta pode ser alterado, como é o caso na atualidade do aquecimento global, pela gigantesca emissão de gases de efeito estufa. E isso aí vai originar um desequilíbrio térmico. Porém, com o passo dos séculos, pode ser que a Terra novamente consiga o equilíbrio. Mas isso pode superar a nossa civilização. Ou seja, nossa civilização pode desaparecer e a Terra retornar novamente a um equilíbrio. Bom, dentro de todas essas formas de energia, destaca em primeiro lugar a energia solar, que essa energia solar é aquela que procede da nossa estrela, né, o Sol. E existem várias formas de aproveitamento dessa energia, né, e existem transformações. Um caso é, por exemplo, a evaporação. A evaporação acontece pela energia térmica, né, que aquece principalmente a superfície do mar, formando nuvens que, por sua vez, depois vai se transformar em chuva, e essa chuva vai encher reservatórios, rios, e tudo vai de novo ao mar, através de uma, ou seja, energia potencial e energia cinética. Existe também como origem solar os ventos, que através de um aerogerador podemos conseguir, né, uma forma mais de energia elétrica, pode mover.
o vento também, que é energia cinética, pode, ela se transfere, vai existir transferência de energia cinética à água do mar, na superfície, e vai formar as ondas. E essas ondas vão ter também energia mecânica, pela altura, energia potencial, e pela velocidade, energia cinética. E assim vamos ter grande quantidade de energias, né, que se transformam de uma forma em outra. A biomassa é uma das maiores, né, porque são produtos produzidos pela fotossíntese, e depois toda essa matéria pode ser utilizada de diversas formas, e essa biomassa vai produzir combustíveis, biogás, pode ser também etanol, ou através da gaseificação podemos aproveitar a lenha ou a madeira, a pirólise. São todas tecnologias energéticas de transformação que, a rigor, tudo isso aí utiliza sensores de energia. Portanto, a energia solar é transformada de uma forma em outra, utilizando esses conversores, e a finalidade de tudo isso é produzir um trabalho, né? Um trabalho que vai significar a transformação dessa energia em movimento, ou em alguma operação, né, de alguma máquina, ou um efeito, por exemplo, uma lâmpada, né, que ilumina. Mas toda essa parte de energia que não é utilizada nos componentes, nos conversores de usos finais, vai ser dissipada na forma de calor. Ou seja, todas estas transformações seguem, a rigor, todos os princípios da termodinâmica. Mas também existem algumas outras formas de energia, como aquela das marés, que é originada pelas forças gravitacionais, principalmente entre a Terra e a Lua, e em menor medida o Sol, pela grande distância. E essas forças gravitacionais vão ocasionar marés que elas vão ter energia mecânica, tanto energia potencial como cinética, e através de uma usina maremotriz podemos obter eletricidade e finalmente realizar algum trabalho. E existen também a energia geotérmica, aquela procedente do planeta, do nosso planeta, né? Que o núcleo da Terra, ele tem uma alta temperatura que vai fluindo até a superfície, e a água que se introduz até uma certa profundidade vai se transformar em vapor, e esse vapor pode ser extraído e movimentar turbinas a vapor para produzir energia elétrica, e também finalmente um trabalho, né? E tudo para manter o equilíbrio. Existe esse calor dissipado, né? Em toda a área, né? Que está circundante ao conversor. E existe também a água aquecida pela energia geotérmica, que pode ser utilizada de forma direta, né? Isso é na forma líquida. Bom, então, como vocês podem observar, existem muitas formas de energia, e com suas respectivas transformações e conversores que vão produzir um trabalho útil. Bom, tudo isso aí está dentro dos recursos naturais. O que é um recurso natural, então? É qualquer insumo que os organismos, população e ecossistemas necessitam para sua manutenção. Em outras palavras, um recurso natural é algo útil, que proporciona a agregação de valor a algum processo, né, baseado em energia. Ou esse material também retirado da natureza pode ser utilizado para fabricar, por exemplo, conversores de energia. Então, todo recurso natural, para ser utilizado, necessita que se empregue algum processo tecnológico. Então, qualquer recurso natural, se queremos realizar algum trabalho, algum processo que vai ajudar a nossa vida, vai necessariamente precisar de uma tecnologia. E aí vem vários tipos de tecnologia, né? Desde as mais simples
até as más complexas. ¿Cómo clasificamos esos recursos naturales? Existen dos grupos, aquele denominado dos não renováveis. Daqui a pouco vamos definir qué es renovável y no renovável. Dentro de los no renováveis se encuentran, por ejemplo, minerales no energéticos como fósforo, calcio, aluminio, toda materia prima retirada de la naturaleza que va a ayudar en la construcción, en las transformaciones y muchas formas de emplear esas materias primas. Y existen los no renovables constituidos por minerales energéticos, por combustibles fósiles. Ejemplo, uranio, petróleo. Entonces, ese grupo son no renovables y un nombre ya sugiere que no vamos a conseguir establecer un círculo de tal forma que un combustible fósil como petróleo, cuando es retirado, no vamos a conseguir refazer o proceso, porque el petróleo formado por muchos millones de años, ¿no? Es un proceso que aconteció en la Tierra a través de la transformación de materia orgánica y por mucho tiempo. Entonces, el tiempo para formar petróleo es de millones de años. Bueno, existe también el grupo de los renovables, y ahí en esos renovables se encuentra agua, o ar, a biomasa, o vento y varios otros. Todos estos renovables siguen un proceso así de circuito fechado, ¿no? Por ejemplo, a agua está en un mar. A través por medio del calor fornecido pelo sol se evapora. Entonces, ese vapor constituye las nubes. En momentos donde existen las temperaturas adecuadas y las condiciones necesarias, esas nubes van a transformar nuevamente en agua líquida, en este caso ya agua dulce, y va a caer en la forma de lluvia o de nieve. Y esa agua, por su vez, va a pasar por los ríos, por el lençol freático, va a constituir lagos, y va a tener una utilidad para los seres vivos, y finalmente otra vez va a llegar al mar y una parte de nuevo vapor y vira chuva. Entonces fica un circuito, ¿no? Fechado, y eso ahí da una idea de lo que es renovable. Entonces, esos recursos energéticos, específicamente energéticos, representan la cantidad disponible de cada uno de los energéticos presentes en la naturaleza. Entonces, todos esos recursos energéticos están disponibles en la naturaleza y van a precisar de una transformación por medio de conversores. Y esos conversores también siguen un proceso tecnológico, ¿no? De avance tecnológico, que pueden ser simples o complejos. Cuando existe viabilidad económica y posibilidades de recuperación de un recurso energético, estos recursos son llamados de reservas, dejando claro que esa palabra recuperación en su esencia lleva a transformaciones, ¿no? Por ejemplo, recuperación de petróleos en una grande usina de transformación. Podemos a partir de eso obtener varios subproductos, como son gasolina, varios otros, ¿no? GLP, y eso ahí significa recuperación. Cuando utilizamos una materia prima y vamos a obtener varios subproductos para ser utilizados en diversos otros procesos. Y en reservas, entonces, serían todos esos recursos disponibles en una determinada área, en un determinado país. Entonces, esa recuperación del petróleo acontece en un lugar que se llama una refinería de petróleo. Faz eso. Obtenemos varios subproductos a partir de la materia prima principal, que es el petróleo extraído de la naturaleza. Las cantidades de energéticos presentes en las reservas no son estáticos, varían
cada ano em função de novas descobertas e avanços da tecnologia de recuperação e extração do recurso. Ou seja, toda essa tecnologia para retirar o produto da natureza e depois fazer toda a extração e processo de transformação também segue um avanço tecnológico. E aí, isso aí então vai mudar a quantidade de energéticos presentes na natureza. Bom, esses recursos energéticos que estão disponíveis na natureza são denominados fontes de energia primária, que são os produtos energéticos providos pela natureza na sua forma direta. Exemplo disso, o petróleo, gás natural, carvão mineral, resíduos vegetais e animais, energia solar, energia eólica e vários outros. Aqui dentro dos não renováveis podemos mencionar os denominados combustíveis fósseis, onde estão o petróleo, o gás natural, carvão, xisto bituminoso, mas também existe matéria nuclear, que neste caso são elementos químicos pesados, como é o caso do urânio e plutônio. Dentro do grupo dos renováveis podemos mencionar a biomassa tradicional, que é a lenha. Se chama biomassa tradicional porque é um combustível presente na natureza desde muitos séculos, né? Desde milhares de anos que o ser humano está na Terra, desde que a descoberta do fogo e todos os processos de cocção de alimentos utilizaram sempre lenha, e até hoje continua sendo utilizada a lenha, né? Tanto em processos de fornos, por exemplo, agora para fazer pizza, para vários outros subprodutos, né, derivados da lenha. Podemos fazer também carvão vegetal, e isso aí recebe o nome de biomassa tradicional, a lenha in natura. Os convencionais são, por exemplo, a hidráulica, energia hidráulica, que constituem as usinas hidrelétricas, né, de médio e grande porte. E as modernas renováveis, ou seja, as novas, seriam a biomassa moderna, onde está o etanol, os biocombustíveis, gaseificação da madeira. E isso aí toma o nome de moderna porque utilizam tecnologias desenvolvidas nas últimas décadas para utilizar a biomassa de forma mais eficiente. A través da gaseificação da madeira, por exemplo, em uma câmara especial, transformamos essa madeira, que poderia ser utilizada assim em bruto, né? como lenha, mas fazemos uma transformação da madeira e se transforma em um gás muito mais apropriado para ser utilizado em outros processos. Outras formas de energia do grupo de renováveis, já mencionei, seria a solar, a eólica, a maremotriz, que são as principais, né? Bom, todas essas fontes de energia do grupo, por exemplo, do grupo renovável, existem três onde se originam, né, essas fontes renováveis. Existe a que se denominamos geotérmica, que é procedente do calor do nosso planeta, da Terra. A gravitacional, ela constitui a energia que vai se manifestar no movimento dos oceanos, no movimento dos ventos, né, eólicos, e também na água, né, hidráulica. Então essa é a força gravitacional, né? Al final de contas, energia potencial tem como uma de suas variáveis a força gravitacional, né? A aceleração da gravidade. A energia solar está presente também nos oceanos, nos ventos, hidráulica, na água. E a energia solar também pode ser a que forma a biomassa através da fotossíntese, e vai produzir a biomassa, madeira, vários produtos vegetais, né, como cana de açúcar. Vamos ter resíduos agrícolas, carvão vegetal,
óleos vegetais, biogás. Bom, y esa biomasa también puede ser utilizada, así como vemos, por longos periodos de tiempo. Esa biomasa se transformó en petróleo, en gas natural, en carvão, xisto, turfa. Todo no final es de origen solar. Só que ese grupo de fuentes renovables, no renovables, llevó millones de años, ¿no?, para sofrer esas transformaciones químicas y finalmente se transformar en un producto natural que encontramos como una forma de petróleo, gas natural o carbón. Bueno, todas esas fuentes de energía, ellas después de sus transformaciones siguen diversos caminos, formando una red enorme, ¿no?, de caminos, donde destaca, por ejemplo, aquí ya mencioné energía gravitacional, energía solar, energía nuclear. Está en el topo de ese diseño. Y a partir de ahí vamos a tener diversas fuentes, ¿no?, de energía hídrica, energía solar, biomasa y varios combustibles de origen fósil. Por su vez, toda esa energía hidráulica va a producir movimiento, ¿no?, de masas de agua a través, por ejemplo, de un reservatorio, una queda de agua, o también las mareas. Y vamos a energía eólica también, que tiene su estructura de energía eólica, tanto de energía cinética, principalmente constituida por la energía solar y también por las fuerzas gravitacionales, ¿no?, de un movimiento de grandes masas de ar en la atmósfera. En fin, todo eso ahí, entonces, la mayor parte puede ser utilizada de esas fuentes de energía para producir energía eléctrica, utilizando diversos procesos de transformación. Y vamos a producir energía eléctrica que va a realizar un trabajo, por ejemplo, por el movimiento de un motor, de un liquidificador, o un motor de un elevador. En fin, va a producir algún trabajo que va a facilitar la vida de los seres humanos. Y el calor también que es utilizado en procesos industriales o residenciales puede ser obtenido de diversas formas, ¿no?, a partir de la quema de biomasa o de energía solar de forma directa, ¿no?, utilizando, por ejemplo, colectores solares de agua. Y el grupo de energías fósiles, de combustibles fósiles, también puede ser utilizado de múltiples formas, tanto en el transporte como en procesos industriales. Bueno, entonces vamos a ver ahora la diferencia, ¿no? Ya ficó así con todos estos ejemplos. Intuitivamente ya sabemos que el grupo de fuentes renovables lleva idea de permanencia, o sea, son energías renovables que de cierta medida son permanentes, y los no renovables son temporales o esgotables. Entonces, las fuentes renovables tienen origen solar porque considera ser que el Sol existirá más tiempo que la Tierra. Sabemos que el Sol, ¿no?, está haciendo esas transformaciones por medio de la fusión nuclear de hidrógeno en helio y emitiendo grande cantidad de energía por volta de 4,5 billones de años, y ainda tiene energía para más o menos ese tiempo. Entonces va a pasar muito, va a ultrapasar el tiempo de existencia de la humanidad. Mas ese concepto de renovabilidad depende de la escala del tiempo utilizado y del ritmo de uso de los recursos. Entonces, esos combustibles fósiles son considerados como fuentes no renovables porque su taxa de utilización es muy superior al ritmo de formación del propio recurso. Aquí tenemos una idea fundamental lo que lleva a definir o que es renovable. Aquí estamos mencionando, destacando que existe una tasa de utilización y que no debe ser superior al ritmo de formación del propio recurso. Entonces eso ahí ya nos lleva a una idea más completa de lo que es renovable. ¿Y qué entonces es renovable? Podemos definir comenzando
mm, lo siguiente: fontes de energía renovable son todas las formas de energía cuya tasa de utilización es inferior a la de renovación. Pueden tener origen terrestre, gravitacional y solar y provenir de residuos agrícolas, urbanos e industriales. Entonces, todo lo que es renovable le da idea de que son fontes donde la tasa de utilización es inferior a de renovación. Si utilizamos esos recursos en cantidad menor a lo que es a renovación. También podemos mencionar que es una fuente de energía renovable son aquellas fuentes inesgotables desde el punto de referencia del periodo de existencia de la humanidad, tenha o não su origen no Sol. Puede ser de radiación solar, atracción gravitacional da luz do Sol, calor interno da Terra. Si de estas, si la extracción de estas fuentes de energía existe esa tasa de renovabilidad, y podemos afirmar que es una fuente de energía renovable, porque la tasa de utilización es inferior a la de renovación. Entonces, el concepto de renovable se refiere a ritmos de consumo no superiores a los de la producción o generación de forma natural. Y así fica, también así algunos autores mencionan, como por ejemplo estos autores, Guido y Weir, mencionan que energía renovable es aquella que se obtiene a partir de corrientes de energía continuas y recurrentes en el mundo natural. Sorensen, un autor de libros de energía solar, menciona que energía renovable es todo flujo energético que se restablece al mismo ritmo en que se utiliza. Por tanto, es la utilización de cualquier reservatorio de energía que torna a encherse a una velocidad comparable a la extracción. Entonces, cuando hablamos de renovable, existe esa palabra clave que la tasa, ¿no?, de utilización es inferior a la renovación. Finalizando esa parte del concepto de renovable, existen dos ideas ya más completas, más aceitas. Entonces, procesos renovables son aquellos que evitan un consumo masivo de energía y de materias primas, si estas pueden ser producto de reciclaje, minimizando por tanto los efectos provocados por la producción incontrolable de residuos. Entonces, la idea de renovable debe llevar a eso, ¿no?, a procesos que evitan un consumo masivo de energía y de materias primas. Y en sentido estricto, finalizando, podemos decir que es renovable cualquier proceso que no altere el equilibrio térmico del planeta, que no hiere residuos irrecuperables y que su velocidad no sea superior a la velocidad de regeneración de la fuente energética y de la materia prima utilizada no mismo. Entonces, esta última parte es un resumo de la idea de que es renovable. Entonces, es cualquier proceso que no altere el equilibrio térmico del planeta y que su tasa de utilización sea inferior a la renovación. Y dentro de estas energías renovables, que son aquellas fuentes naturales virtualmente inesgotables, tanto por la inmensa, ¿no?, cantidad de energía que contienen, cuanto por la capacidad de se regenerar por medios naturales. Y esas energías renovables inherentemente son inesgotables y relativamente limpias. Entonces, estas energías renovables pueden ser utilizadas por medio de autogestión, ya que pueden ser aprovechadas en el mismo lugar donde son producidas. Y también la idea presente está relacionada que ellas tengan ventaja de complementarse entre sí, favoreciendo a su integración. Por tanto, energías renovables fornecen una forma nueva de poder constituir una matriz energética de un determinado país,
Mas también debe ficar la idea que no podemos sustentar así un modelo energético solo con renovables, porque también existe grande cantidad de energía que precisamos para de forma continua para transporte, para servicios, para el comercio, para una serie de actividades industriales donde sozinhas las energías renovables no van a conseguir dar cuenta. Entonces, el resumen de esas energías renovables están aquí en 6 grupos. Existe un grupo denominado tecnología solar, donde podemos aquí mencionar termoeléctricas, solares, también conocidas como heliotérmicas, usinas heliotérmicas, térmica solar, tecnología fotovoltaica, termoquímica, fotoquímica, arquitectura solar, que son las construcciones, ¿no?, que siguen ciertos padrões de aprovechamiento de la radiación solar. Isso está relacionado con el posicionamiento, ¿no?, de la construcción. Eólica, el grupo de eólica, mencionamos eólica en tierra firme y no mar, conocida también como eólica offshore, más bien puede ser aprovechada por medio de bombas de ar. La hidroeléctrica existe en pequeña escala, que son pequeñas usinas hidroeléctricas denominadas PCHs, o de menor porte, ¿no?, de menor potencia. Y también existen grandes usinas hidroeléctricas de tipo de Itaipú, de aquí de Brasil, o Tres Gargantas, de China, que son las mayores usinas hidroeléctricas que envuelve la construcción de gigantescos reservatorios de agua, y también los impactos son mayores. Do grupo de biomasa podemos mencionar las culturas energéticas, que son, por ejemplo, plantaciones como eucalipto, ¿no?, que todo ahí administrado de tal forma que vamos teniendo siempre producción continua, más renovando, ¿no?, la plantación, y para fabricar o para obtener, por ejemplo, carbón vegetal. También existen los rejeitos sólidos urbanos, o biogás, a biomasa residual, biocombustibles, todo ese sería el grupo de biomasa. Las tecnologías que utilizan a fonte oceánica, podemos ver las usinas maremotrices, ¿no?, basadas en las mares, las corrientes de mares, que son también utilizadas aprovechando la energía cinética existente en esas corrientes por medio de conversores más o menos parecidos a los aerogeneradores eólicos, o que adaptados a condiciones de agua do mar. Existen también aprovechamiento de las ondas costeiras, las ondas no mar, o sea, mar profundo, a térmica oceánica, o TEC, que es aprovechamiento do gradiente, ¿no?, de temperatura. Por ejemplo, en los trópicos a temperatura en la superficie del mar atinge en torno de 24 a 26 grados, y a unos 1000 metros a temperatura de agua es 4 grados. Ese gradiente térmico, ¿no?, de más o menos 20 grados puede ser aprovechado para movimentar máquinas que utilizan ciertos materiales de mudanza de fase con bajas temperaturas, más que posibilitan movimiento de turbinas, ¿no?, y producir energía eléctrica. Esa es denominada OTEC, o térmica oceánica. Y también existe el aprovechamiento del gradiente de salinidad, que es la diferencia que existe entre a cantidad de vapor elevan a geotérmica, constituida por a utilizando, ¿no?, la agua de vapor, máquinas apropiadas, ¿no?, para
secas, quentes, magma. Tudo isso obedece ao avanço tecnológico. Bom, então todas essas formas de energia renovável e não renovável constitui a denominada matriz energética. E a matriz energética está relacionada com um retrato, né, que mostra o perfil de como que é utilizada essa energia em um determinado país. Então a demanda total de energia é representada pela matriz energética, denominada também oferta interna de energia, OIE. A matriz energética mostra então o perfil energético do país, de uma região do mundo, em função dos energéticos que existem: energia elétrica, petróleo, gás natural, hidráulica, biomassa, nuclear, e utilizados e da natureza das fontes de energia, renovável ou não renovável. Então essa matriz energética mostra como que um determinado país ou uma região utiliza as fontes de energia disponíveis. E existe uma matriz energética do país como um todo, mas também existe matriz energética de uma região, como por exemplo a matriz energética do estado de São Paulo. Ou pode existir uma matriz energética mais regional, que pode ser, por exemplo, a matriz energética do município de Santo André. E assim, né, podemos definir matrizes energéticas de nível macro, de enormes regiões, que pode ser, por exemplo, da América do Sul. Matriz energética da América do Sul existe, né, um retrato de como é utilizada essa energia pelos diversos países que constituem esta parte do continente. Mas também até as sociedades menos complexas, as mais simples, também têm sua matriz energética, como simples, né, através de utilização de alimentos, de leña, combustíveis simples. Então existem matrizes energéticas muito complexas e também bastante simples. Bom, essa matriz energética, para saber assim os detalhes, aqui no Brasil existe o Balanço Energético Nacional, o BEN. Então esse Balanço Energético Nacional tem como objetivo apresentar a contabilização relativa à oferta e ao consumo de energia no Brasil, contemplando as diversas atividades de extração dos recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, importação e exportação, a distribuição e uso final de energia. Então esse balanço energético nacional é feito por meio de extensa pesquisa e constitui uma enorme base de dados que ano a ano é registrada por uma instituição que no caso aqui no Brasil é a EPE, Empresa de Planejamento Energético, que está relacionada com o Ministério de Minas e Energia, e é atualizado todos os anos. Então este documento é de suma importância para poder estudar todas as questões de planejamento energético, para saber o crescimento do país, que fontes estão faltando, como fazer, por exemplo, crescer a oferta de energia elétrica, se, por exemplo, existe um crescimento da demanda, o que podemos fazer para atender essa demanda. Então é necessário saber essa contabilidade. E, em suma, esse balanço energético nacional é um instrumento de pesquisa para estudos sectoriais, porque apresenta estatísticas confiáveis e também mostra, né, as tendências da oferta e do consumo de energia. Então, em conclusão, é um documento referência para os dados de energia, no caso do Brasil. Cada país tem, né, seu próprio balanço energético. Aqui estou mostrando a última edição deste Balanço Energético Nacional, edição de 2022, e esses documentos geralmente analizam o ano anterior, por isso diz Balanço Energético Nacional 2022, ano base 2021. Se analisa como foi, em termos de energia, como foi o processo aqui no Brasil. E aqui, para ter uma ideia, esse último balanço, esses quase 200 páginas, um pouco mais,
Contém 8 capítulos. O primeiro trata sobre análise energética e dados agregados. O segundo sobre a oferta e demanda de energia por fonte. O terceiro, o consumo de energia por sector. O quarto, comércio externo de energia. O quinto, balanços de centros de transformação. O sexto, recursos e reservas energéticas. E o sétimo, energia e socioeconomia. E o último capítulo, o 8, são os dados energéticos estaduais. E também tem anexos que complementam toda a informação. E existem muitas informações fornecidas na forma de tabelas ou também de gráficos, né, ou desenhos apropriados para mostrar, né, como que é a utilização de energia. Um dos mais úteis é esse gráfico que mostra o fluxo energético do país. Aqui no lado esquerdo se encontra a oferta de energia, e aqui no lado direito o consumo. Então no lado esquerdo está como entradas, ¿no? Todas as fontes de energia, todos os combustíveis fósseis, todos os energéticos que entraram na matriz. E isso aí, essa oferta interna bruta no país desse ano de 2015 foi de 299,2 vezes 10 a sexta toneladas equivalentes de petróleo. E aqui na saída, ao lado direito, está como foi toda essa energia que entrou, como foi utilizada. Então existem diversos sectores, ¿no? Sector residencial, sector transporte, serviços, e também existe a parte de perdas, ¿no? De perdas de transformação. E já o balanço aqui de 2000 neste exemplo, aqui temos outro, ¿no? Demonstrando o balanço de 2015 tendo o ano base 2014. Aqui já foi o fluxo energético, a oferta interna de 305,6 vezes 10 a sexta toneladas equivalentes de petróleo. E novamente, no lado esquerdo entrada, lado direito como foi utilizada essa energia. Os últimos do ano passado, né, o balanço energético de 2021 com ano base 2020 também mostra já um pouco diferente, né? Mudaram um pouco o desenho, mas mostra novamente que a oferta interna de energia foi de 287,6 vezes 10 a sexta toneladas equivalentes de petróleo. E existem, ¿no? Todas as entradas constituídas pelo petróleo e derivados, biomassa de cana, energia hidráulica, gás natural, e cada um tem um número, um valor, todos em toneladas equivalentes de petróleo. E aqui na saída estão os diversos sectores, né? Aí vemos que o setor industrial e de transporte são os que mais utilizam energia. E também está o setor residencial, agropecuário e diversas outras formas de utilização. E o último gráfico de fluxo energético é este aqui do Balanço Energético Nacional 2022, tendo como base o ano 2021, e foi de 301,5 toneladas vezes 10 a sexta toneladas equivalentes de petróleo. Nesses dois últimos anos houve a influência, né, da pandemia. Então todo o acontecer, né, de sucessos, né, que afetam o fluxo energético aparecem, né, no balanço energético nacional. E obviamente a pandemia foi um fato, né, histórico que teve reflexos também na estrutura da matriz energética do Brasil e da oferta e demanda de energia. Bom, só para ilustrar, todo o balanço energético nacional oferece informações de diverso tipo e utilizando gráficos ou tabelas. Aqui no caso, por exemplo, está mostrando a oferta interna de energia, OIE, que em 2021 mostrou um acréscimo de 4,5% em relação ao ano anterior. Isso aí próximo ao crescimento do PIB. E mostra aqui também comparações, né, entre 2020 e 2021. E aí resultam as variações, né, de um a outro ano.
Outra forma de apresentar dados pelo bem seria, por exemplo, a participação das renováveis na matriz energética. E vemos aqui em verde que a participação do grupo de energias renováveis na matriz energética brasileira foi marcada nestes últimos anos pela queda da oferta de energia hidráulica associada à escassez hídrica e ao acionamento das usinas termoelétricas. Então, a falta de água em alguns períodos levou no ano 2021 a diminuir a utilização da energia hidráulica. Mas também o balanço oferece aqui outras informações, por exemplo, a oferta interna de energia, comparando os anos 2019, 2020 e 2021, e a partir daí fazemos a diferença entre 2021 e 2019, ou 2021 e 2020, e do grupo de renováveis, não, constituído por biomassa de cana, energia hidráulica, lenha e carvão vegetal, eólica, solar e outras renováveis, e das não renováveis, petróleo e derivados, gás natural, carvão mineral, urânio e outras não renováveis. E aí vai mostrando a variação, e vemos que em alguns casos, algumas se utilizam, caso de eólica, aumentou, né, no período entre 2021 e 2019. A solar aumentou muito, né, entre 2021 e 2019, e ya 2021 y 2020 cayó un poco debido a la pandemia. Bom, e assim podemos analisar muitas outras informações fornecidas pelo balanço. Por exemplo, aqui mostra as variações, né, de oferta interna de energia entre ano 2019, 20 e 21, e neste caso utilizando unidades de megatoneladas equivalentes de petróleo. Do lado esquerdo, quanto foi decréscimo, e aqui do lado direito, acréscimo. Então están as diversas fontes de energia. Aquí vemos claramente que petróleo y derivados, gas natural está siempre siendo utilizado, ¿no?, de forma intensiva. Porém, biomassa de cana, energia hidráulica sofreu uma diminuição. A repartição da oferta interna de energia no ano 2021. Aqui mostra claramente que o grupo de renováveis representa el 44,7%. Y de ahí a biomasa de cana 16,4%, a hidráulica 11%, a leña y a carbón vegetal 8,7% y otras renovables 8,7%. Mas as não renováveis são utilizadas, né, em 55,3%, são as comparativamente más utilizadas que as renováveis. Y destaca aquí el uso de petróleo y derivados con 34,4%, gas natural con 13,3%, y ahí ven después su carbón mineral con 5,6%, uranio 1,3% y otras no renovables 0,6%. Y além disso, existen las informaciones comparativas do consumo final de energia por fonte. E aí menciona, né, que o ano 2021 foi impactado pela pandemia. Então aqui compara o ano 2021 em amarelo, o ano 2019 em vermelho e ano 2012, para ter uma ideia, né, do passado, em cinza. Então aí podemos ver que como é o comportamento do consumo final de energia por fonte, né, tanto de eletricidade, utilizando óleo diesel, outras fontes, como também existe bagaço de cana, gasolina, lenha, gás natural, etanol, ILP, lixívia, querosene e outros. Bom, então esse é o Balanço Energético Nacional, é um documento importante. Y último aquí para mencionar es el consumo final de energía por fonte en términos de participación, y ahí muestra que quien usó energía en Brasil en 2021 fue sobre todo el sector industrial y el transporte de carga y de pasajeros, respondiendo por aproximadamente 65% del consumo de energía en el país. Entonces este diseño muestra ahí transporte representa 32,5%, que es el sector que utiliza energía, ¿no?, más de forma intensiva, seguido por las industrias con 32,3%.
Entre industria y transportes da aproximadamente 65% del consumo de energía. Residencial representa solo 10,9%. Sector energético 9,5%. O sea, las propias empresas que hacen transformación de energía y que utilizan energía, ¿no? Representa ese 9,5%. Agropecuario 5%, servicios 4,8% y uso no energético 5,1%. Por tanto, hubo un aumento de 3,4% del uso de energía en 2021 en relación a 2020. En ese escenario, el sector de transportes presentó mayor avance entre los sectores y se tornó nuevamente un líder en el país en términos de consumo energético. Finalizando, entonces, vemos la importancia del balance energético nacional como un documento base importante, ¿no? Para ese tipo de información relacionada con la energía. Bueno, termino aquí esa primera parte da aula 3. Muito obrigado.